Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um SPED Brasil Cast. Hoje, 19 de junho, terceira semana do mês. Olha a junho indo embora também, gente. Pelo amor de Deus. Antes de mais nada, além do frio terrível que está aqui em Dayatuba, e aí eu tenho certeza onde você está, também deve estar frio, muito frio. É, tivemos uma semana de rescaldo, sabe? Sabe como é uma semana de rescaldo? É quando você tem um monte de novidades e você tem que trabalhar essas novidades com o seu time, com os seus clientes, Nádia, Eliana, Gustavo, bom dia. Pronto, já tirei toda a turma paralela que me acompanha. E essa semana foi essa que tivemos o nosso comitê, o GEIPES. Vocês imaginam assim, eu vou dar uma novidade, né? Nós tínhamos, só na parte de IBS UF, nós tínhamos 21, temos, né, 21 itens. Eu só cheguei no oitavo item. Porque é muito debate, muita discussão, né? Então a gente vai fazer uma segunda rodada para poder tratar os demais temas, que são extremamente importantes. São temas que nós levamos para o Fisco, ele respondeu, ele vai colocar aí no Fale Perguntas Frequentes. Algumas, algumas não. Boa parte ainda depende da área de normas, né? Tem o GT de normas para regulamentar que vai aproveitar as sugestões que todos enviaram para melhoria do regulamento CNE, não, melhoria do regulamento do RIBS e eu estou com dificuldade de falar regulamento da CBS, que é muito grande. Para abreviar com consoantes fica difícil, né? R, CBS, é muito Nutella, então é CBS. Mas, então, a gente vai ter muita novidade, porque as empresas passaram bastante informações, o CFC também listou muita coisa. Vamos ver como é que fica isso, né? Então, ainda falta essa normatização. E a novidade da semana, vocês estão acompanhando aí nas redes sociais, o Supremo entrou na reforma tributária, né? Sim, foi acionado por conta de algumas questões que tem lá. A gente já sabia, tá, gente? Isso não é novidade. A gente sabia que as empresas teriam questões relacionadas à legislação atual, comparando com o regulamento do IBS e CBS, que certamente entrariam com ação de inconstitucionalidade. Então, nosso objetivo aqui é falar disso e de algumas questões em relação principalmente à CTE, que teve também reunião. Esse é o objetivo, mostrar como a teoria, prática e regulamentação estão se encontrando aí, e se estão se encontrando. Você sabe que nas reuniões do físico a gente tem que muito levar cenários que ele não conhece, ele desconhece. Isso era assim com o início do SPED. Vocês imaginam que a gente começou o SPED em 2006. Passamos 2006 com reuniões mensais, todo para poder explicar para o físico as particularidades do negócio, da operação, o que ele queria colocar que não dava certo. Lamentamos na época também que não tínhamos uma reforma tributária, né? Porque o ideal é que o SPED viesse depois da reforma tributária. Não tinha esse conceito ainda de documento fiscal ser uma construção de dívida. Bom, de qualquer forma, vamos tratar dessa questão do Supremo, que ela é emblemática. A questão é a neutralidade, né? O princípio da neutralidade. O que é isso, gente? O princípio da neutralidade regulamento PS ou IVA dual não pode afetar o cenário que existe hoje. Ele entra transparente e indolor, tendo
fazendo a transição de tal sorte que não haja aumento de carga tributária nem diminuição. Zero. Então, vou te dar um exemplo, né? Lá em 2029, a alíquota de ICMS será de 90%. Então, a sua alíquota de ICMS aí no estado de São Paulo 18, né? Então, 90% dessa alíquota você vai tributar normalmente. A diferença dos 10% fica lá no IBS. Olha que delícia! Imagina conferir um documento fiscal com IVA, com DIFAL, ICMS, com substituição tributária, se até lá ainda existir. Vai ser uma delícia. Bom, então, essa é a ideia, que zere essa conta. Então, se eu pagava R$ 100 de imposto antes do IVA dual, eu vou pagar R$ 100 de imposto, ou, compensando com os meus créditos, equivale, a carga tributária equivale aos R$ 100 que eu estava pagando, né? Porque tem esse detalhe aí, né? Eu passo a tomar crédito. Aliás, o crédito também segue o mesmo padrão, 90-10. Ah, não é todo? Não, é proporcional. Ele vai evoluindo até 2032 e a partir de 2033 é 100%. No item da, tá? Eu só entrei nesse parâmetro para explicar essa dinâmica, mas a questão da neutralidade discutida no Supremo, ela está relacionada à questão da comercial exportadora. O que acontece no modelo da comercial exportadora? Você compra um produto para fins de exportação. Você não industrializa, você não faz nada nesse produto e é obrigado a exportar. Você tem prazo de 180 dias, a chamada exportação indireta, né? Você tem um prazo de 180 dias, pode prorrogar por 100 mais 180, e se você não exportar, você tem que pagar o imposto com data de um ano atrás, né? 360 dias. Só que para ter direito a ser uma comercial exportadora, eles colocaram critérios novos, que não estavam previstos. Vamos lá, é o programa OEA. Primeiro tem que estar habilitado ao programa OEA, que leva um ano para certificação, tá? Estava levando. Eles soltaram alguns aí recentemente. Ter no mínimo um capital de patrimônio líquido de R$ 1 milhão, além de estar no escrituração digital, isso é bobagem, todo mundo está, regularidade fiscal. É um requisito que não havia antes, então não há aí a neutralidade, então isso aí está sendo questionado, tá? Porque o programa OEA, além de caro, não é fácil, leva um ano para ser autorizado. Então esse é um dos itens que foi lá para o Supremo para ser discutido com questões específicas do setor. Outra questão que foi para o Supremo é sobre o IBS. O STJ suspendeu o IBS nessas operações, enquanto outra decisão manteve a CBS. Foi? Aí é aquela história, né? Qual que é o conceito do IVA dual? O que bate em Francisco, bate no Chico. Não pode ter diferença. Tem alguns casos ainda que não tomaram decisão ainda, né? A gente sabe disso, principalmente no quesito, nessa dualidade, né? Tributado lá na Zona Franca de Manaus, na venda interna, e não e no IBS, e não tributado na CBS. Então, são questões que, lógico que vem os arautos os arautos do Apocalipse dizendo, isso gera insegurança jurídica. Sim, gera, mas temos institutos para resolver isso. Não tem nenhum problema. Vamos ajuizar as entidades, as associações que queiram se identifiquem como prejudicadas. Então, isso aqui é só um parâmetro e um preâmbulo para falar sobre o que está lá no Supremo, tá? São questões muito particulares,
Mas se você olhar dedicadamente, detalhadamente no regulamento do IBS e CBS, você vai ver que, olha, isso aqui tem coisas ali que perpassam assim ao largo da legislação. É importante dizer que a leitura que a gente faz do regulamento, ela precisa ser muito orientada à operação, tá? Eu tenho esse impacto, tem algum impacto na minha operação com o artigo X, Y, Z? Ah, vamos lá no artigo 4º. A locação está lá dentro. Locação de bens móveis. A minha operação toda é locação. Sim, eu vou ter impacto. Sim, eu vou ter aumento da carga tributária. Não tem jeito. Hoje eu não pago imposto, eu vou passar a pagar imposto. Neste ponto não há neutralidade. Você aluga uma máquina, você aluga um container, você aluga um navio, você não paga imposto, você vai pagar. Ah, sim, vou pagar 10%. Isso, vai pagar 10% em 2029, vai pagar 20% de IBS em 2030 e assim por diante. Bom, é, por isso que a gente fala que essa leitura precisa estar orientada à operação, aí com todo o comitê interno. Você já criou o comitê interno aí na sua empresa para discutir verdadeiramente quais os impactos que você tem? Se é que tem, né? De repente não tem impacto nenhum. Falou com seus fornecedores sobre a margem? A gente vai ter um evento lá na Live U em agosto, em julho, sobre margem, né? Agora eu fiquei até na dúvida, é julho ou é julho? Agosto está muito longe. Cadê a Gabriela Lima? Mandou 14 de julho, 8h45, Live University, vamos falar sobre a margem, aquela que o ministro comentou, escrevemos o artigo, comparamos o modelo da Índia. Então, já decidiram aí na sua empresa se vocês vão absorver a margem, se vai descarregar para o consumidor? Essa é uma boa pergunta. O mercado vai começar a reagir em relação a isso, e aí vai dar problema para vocês, né? Na Índia tiveram que fazer diferente. Mas o tema não é esse aqui, o nosso tema são as novidades fiscais e tributárias, ou focadas na reforma tributária. Outro item, eu estava falando para vocês agora sobre a questão do Supremo Tribunal Federal, e disse que essa semana foi uma semana de rescaldo por conta da reunião dos fiscos que nós tivemos semana passada, onde terça-feira foi o Comitê Gestor da Nota de Serviços, onde questionamos diversas situações da nota de serviço e seus impactos, né? A questão da nota 9 muito focada na nota 9 ele já avisou que vem a nota 10 com os eventos. Aliás, eventos é outra particularidade importante aí na sua e na empresa do seu cliente, por conta de uma rotina nova na operação que você não tinha. Então, nesse ponto também não existe neutralidade, porque você vai precisar criar o evento, uma política de governança em relação a isso, né? Porque nem todo mundo pode ter acesso a essa funcionalidade. Importante, dia 25, aliás, dia 23, às 11 horas, eu estarei com a minha sócia, Josilene Nogueira, para falar sobre o dia D. Você já assistiu o filme? Não? Segunda, terça-feira tem o dia D às 11 horas, para prepará-lo para o dia D de 3 de agosto. Falando que 3 de agosto é o dia D básico e dia 1º de janeiro de 2027 é o Armagedon, porque aí não tem choro nem vela, né? Importante essa discussão. Aliás, por falar em Armagedon, não tem nada a ver, mas tem gente ainda achando que o fato de mudar governo teria a possibilidade de se colocar a reforma tributária no freezing,
Você tem noção de quanto já se gastou em relação à reforma tributária? O quanto está orçada essa reforma tributária, tanto do âmbito estadual, os estados, a Receita Federal, as empresas? Existe uma política, uma lei de governança fiscal, não pode jogar fora, não pode parar o projeto. Então, você que está aí achando que a reforma tributária ainda vai sofrer um revés, tira isso da sua mente, tá? Porque você vai atrapalhar a sua empresa, você vai prejudicá-la por conta dessa decisão, por conta de uma análise de alguém que não está acompanhando a reforma tributária no detalhe, tá? Não existe essa possibilidade. Eu não acredito nisso e tenho conversado com os representantes do comitê gestor, do âmbito estadual e de serviços e federal, eles não têm a menor expectativa de parar, de ter um freezing na reforma. Freezing só na apuração assistida, e é sobre o freezing que eu vou falar dia 25 na palestra sobre apuração assistida e nota de débito e crédito no evento da Texel, lá no Cubo do Itaú. A gente vai fazer aí um trabalho, uma palestra sobre a dinâmica disso. Vou dar só um spoilerzinho. Você tem noção de como ela vai funcionar a apuração assistida a partir do momento que se encerra o mês e aí começa o processo de apuração assistida, até você receber e aí decidir se vai precisar ou não fazer a apuração? Olha só, eu trabalhei em empresa que a gente tinha um desafio, né? Todo mês, sair do D+9 para o D+1. Não sai assim de repente, né? D+9 vai para o D+7, D+5, sabe, o fechamento que você tem que correr atrás de documentação que não está no sistema, que alguém deixou a porta aberta, você não consegue encerrar o período. Sempre tinha uma dor de cabeça. Até o dia que eu falei, vou acabar com isso, e passamos a fazer a apuração diária. Oh, que lindo! Nossa Senhora! Bom, então. Você tem noção de como vai funcionar? Você tem ideia? Ó, vou te dar um spoilerzinho. O D mais do fisco de fechamento vai ser D+15 e D+20. Olha só que coisa. Falávamos na chefia, ó, a apuração, o fechamento vai ser D+20. Para o fisco é porque é o fisco que vai fazer a apuração, né? Não é você. Então, tem essa dinâmica, a gente vai explicar como que funciona esse processo de fechamento, de apuração assistida, a regra de compensação, o que é o IPA, o que é o ROC, as notas de débito e nota de crédito, por que que elas existem, o que elas substituem, enfim, vamos fazer esse processo, vamos explicar esse processo num modelo diferente, um pouco diferente de palestra que a gente tem acostumado, a gente vai fazer também inovação nesse processo, tá? O tema 2 a gente tem, eu poderia até falar um pouco mais sobre a questão da reunião dos documentos fiscais, DFE, NFE, né? Mas não vou. Não vou. Vou falar sobre o CTE. Tivemos reunião do CTE também semana passada, BPE, CTE, BPE, bilhete de passagem eletrônico, bilhete de passagem transporte municipal, e bilhete de passagem transporte aéreo agora, né? Tá todo mundo na mesma fita, tá? 3 de agosto, nota técnica 2025.002, RTC versão 140, tem que estar com a informação de IBS-CBS. Não tem ainda? Corre atrás, hein? O comitê gestor acabou de colocar lá no Instagram e eu compartilhei. Eu, o Zé Adriano, o pessoal da Net Fiscal também. Não, a nota vai ser bloqueada. Você não vai faturar. Seu faturamento, sua operação vai parar. Então, corre atrás disso. Eu tenho. Não, não vou falar desse assunto, não.
Aí, é lógico, né, que eu estou te avisando porque a pergunta vem: será que o mercado está pronto para 3 de agosto? Está tudo nos trinques, como diria o personagem da novela? Ah, fui longe agora. Então, corre atrás. Ah, mas eu estou testando o CNPJ alfanumérico. Essa semana as empresas começaram a testar, né, o CNPJ alfanumérico e está dando pau, né? Aí, no final, ontem teve gente que já conseguiu testar e validar São Paulo, Rio Grande do Sul. Mas a sua empresa é fornecedora de software, já conseguiu testar? A sua empresa, a sua indústria já fez esse piloto também? Você tem olha só que coisa, né? Você tem planejamento de abrir filial daqui até setembro? É um prazo estendido, tá? A gente vai ter o primeiro registro de CNPJ alfanumérico do Banco do Brasil, estratégico isso, e vai ficar à disposição para teste. E depois, esse prazo estendido até setembro. Em setembro, sim, vai começar para valer. Se você estiver planejando a abertura de filial a partir de setembro, você vai ganhar um CNPJ filial ou alteração contratual. A ideia é que já na alteração se consiga fazer essa migração. Vamos esperar. Filial, abertura de filial, tenho certeza. Se você abrir uma filial em setembro, já vem com CNPJ novo. A alteração, eu ainda sou meio reticente, né? Estou pagando para ver. Bom, sobre os conhecimentos de transporte, sobre os modais, nós tivemos. Ela segue o mesmo modelo, as reuniões. As empresas mandam lá como falam, um toró de dúvidas, perguntas que foram coligidas, se reuniram para discutir isso, aquilo outro, porque aparece muita gente que não faz a lição de casa e fica fazendo pergunta que está respondida, pergunta que não tem sentido. Então, é feito esse desbaste de perguntas desnecessárias e aí o fisco recebe o documento consolidado, com as dúvidas efetivas que existem das operações, dos modais, para responder. E recebe antecipadamente, e na reunião ele passa por aqueles pontos, mas lógico, né? Sempre vem coisa nova, sempre vem questões que surgem do lapso de tempo entre o que você mandou e a reunião efetiva. Então, vamos começar pelo nota fiscal via, né? Você está passando aí no pedágio e está recebendo já a nota fiscal via em vários pedágios. E aí você está vendo que a placa está vindo, né? A placa do carro. E até essa pergunta fizeram lá, esse comentário lá no Jeitos, eu deixei rolar porque a gente vai ter uma outra reunião, mas é assim. Em nenhum momento a placa será o norteador do dono do crédito. Porque nem sempre quem está passando, a placa que está passando ali, é de quem está pagando o pedágio, né? Convenhamos. Então, o que vai acontecer? Apesar de ter a placa ali é mais para autuar o cara, né? Apesar de ter o número da placa, a identificação desse caminhão, desse transporte, vai ter uma plataforma onde você vai ter que ir lá manifestar que é o dono do crédito. Aí, lógico, eu vou pedir a chave do frete da operação que você está requerendo. Ah, e como vai ser isso? Olha só, gente, prepare o seu coração, hein? Aqui estamos falando de fortes emoções. O que que acontece? Essa plataforma está em construção, mas você que tem o Conecta, que tem o Free Flow, você que tem o Sem Parar, tem que entrar em contato com a operadora. Eu falando aqui os que eu conheço, mas o Brasil inteiro tem. Então, você tem que conversar com a operadora para ver como que ela está se posicionando, porque ela vai precisar te passar essa informação, tá? Então, vamos lá. Você tem o Sem Parar, é um chip, código de barras hoje, né? A gente fala, que vai passar ali.
Ele vai ler o seu caminhão, vai ver que você, a sua empresa é dona dessa operação e ela tem que passar depois as chaves para você. Então, pergunta para ela se já está pronto esse portal, se você já pode consultar. Alguns já estão prontos, tá, com essas informações. O problema, a gente está falando de um universo Brasil. O cenário Brasil não é um cenário simples. Então, eu tenho empresas, tenho clientes que começam a operação lá no Rio Grande do Sul e terminam em Fortaleza. Quantos desses ele vai ter que conversar, ter integração? É um trabalho fenomenal. Como integração? Você não vai fazer uma na mão, né? Vai ter que ter uma integração em um robozinho, algo próximo disso, para descarregar todas as suas operações. Qual é o volume que você tem disso? Você vai fazer na mão mesmo? Tá bom. Mas tem que ter esse alinhamento com o fornecedor do aplicativo de frete, né, de pedágio, tá? Corre atrás. Está atrasado. Estou falando isso porque o próprio fisco chegou a olhar uma dessas empresas e já viu que as informações lá estão. Ele tem que negociar como vai ser com o seu ou com os seus fornecedores desse serviço, que é o responsável por fazer esse contato. O fisco não quer saber, tá? Perguntando, né, essa relação entre empresas privadas, nós não temos nenhum acesso a essa questão. Tem uma série de questões relacionadas às operações de frete, por exemplo, o conhecimento de transporte simplificado, a contingência offline que está sendo prevista. O que mais que tem aqui? Tem um cenário bem interessante. Quer ver? Estou abrindo a apresentação só para quais foram os temas fortes, né? A obrigatoriedade do CIOT no MDFE e vocês têm acompanhado, as empresas estão entrando com mandato de segurança, o CT simplificado, o complemento via substituição, o MDFE, aí a CIOT no ajuste NF3, o CT simplificado, o ajuste NF4 deste ano. O MDF, a correção tá errado lá, tá? Disponibilizado, é descarregado. A Justine F5 vai vir uma correção. E o Ajustine F15, que é aquela ampliação lá, a correção do Ajustine F49, tá? Então, também está a vigência 3 de agosto. Para o CONFAS, para sair um novo regramento, um novo ajuste, é a eliminação da contingência da EPEC para a CTE, o ajuste simplificado, a previsão de um CTE por UF de destino e, e o grupo IBS-CBS, e também a criação da contingência offline em tramitação. Tem um detalhe importante também sobre carga internacional, AWB, né? Já ouviu falar do AWB? Eu acho engraçado porque a legislação hoje fala só no CRT. Conhece CRT? Carta de Porte Internacional, Transporte Internacional, né? Tem uma legislação que prevê isso. Eu vou voltar lá em 2013, um dos nossos clientes do comitê reclamou que ele contratava o frete internacional e recebia um invoice. E ele queria escriturar esse documento por conta do crédito, né, o invoice na operação internacional, ele não conseguia, porque era um invoice, não dá para escriturar. Aí eu falei na época com o coordenador, ele alterou o layout, porque aí passou a ser alfanumérico, vai lá no A100, dá uma olhada, é alfanumérico, falou, pode escriturar, por mim não tem problema não. Inclusive ele falava, até o F100 da FB Contribuições,
É o registro do bicheiro, deixa ele escriturar lá também. Mas hoje as empresas estão questionando um documento que seja balizador das operações de transporte internacional de cargas. O grande favorito para assumir essa posição, lógico, é o CTE, mas temos que aguardar a posição do fisco, dos fiscos, né, sobre isso, para saber se ele vai querer criar um documento específico, como criou para o BPETA, passagem aérea. Ah, então, olha só, voltamos à questão da neutralidade. Você não pagava imposto sobre passagem aérea e você vai pagar. É isso aí. Bom, gente, acabamos o nosso horário. Do conhecimento e transporte são essas questões. Então, nova legislação sendo costurada. O ajuste em F36 tem uma proposta de criação de um mecanismo de contingência do CTOS, a contingência offline, né? Que é complicado. CTOS, CTEOS é transporte de malas, transporte de vans, tá? Para quem não está familiarizado. O CT simplificado, é, ele está prevendo aí visibilidade para grandes volumes, a repartição de receita IBS-CBS e também a NFF lá para o TAC. O DCE, que eu não comentei, né? DCE é um problema, né? Que acontece? O DCE foi criado para a questão específica das empresas que não emitem nota. Essa história acabou. Todo mundo vai emitir nota. O MEI vai emitir nota. Então, agora ele precisa ser ajustado para empresas do setor, ainda, de alguns setores, ainda não emitem nota. Vou dar um exemplo para você. Olha só, mas guardadas as devidas proporções, né, das operações. O pessoal de utilities, quando eles montam uma estação, é, chave na mão. O que acontece? Todos os ativos são comprados pela empresa que está construindo aquela estação. Aí, quando ela entrega tudo, esquece que teria que ter uma atrativa especial para o ativo imobilizado. Por exemplo, no telecom, em energia elétrica, esse ativo faz parte também do compromisso tarifário, tem uma certa complicação nessa história. De qualquer forma, ela fica sem uma nota fiscal de referência de aquisição daquele ativo, porque foi a construção inteira. Aí ela usa alguns documentos que alguns estados definiram para transporte, para conserto. Lógico que, no caso do DCE, depende também desse volume, mas pode acontecer de ter um transporte de determinado material ou aparelho e não tem documento fiscal, é uma ordem de transporte, ordem de carga, coisas desse tipo. E como agora todo mundo vai emitir nota, sabia disso? Todo mundo, tá? Autônomos, professor de academia, todo mundo. Eu dou um susto na turma que eu conheço de academia. Ó, vou dar uma dica sobre, só para fechar o ajuste 49, que a turma do transporte está reclamando. O insucesso na entrega. Na devolução de mercadorias por insucesso na entrega, o remetente da nota de saída original deve emitir a nota fiscal de entrada, com os requisitos específicos previstos na cláusula. E o transportador? O responsável pelo transporte tem que registrar o evento de insucesso de entrega, ou o evento equivalente da nota, conforme o caso. Então, não pode descasar, que senão prende trava lá o transportador, tá? Ok, pessoal, isso aqui são algumas questões do transporte, tem mais, tá? Tem muito mais, aqui é só para dar um, um overview sobre isso. Tem alguma pergunta aqui? Alguém teve perguntas? Vamos ver. Karina.
David Simone. Sobre o CNPJ, a Cefaz São Paulo não estava aprovando, dando mensagem que a inscrição estadual vinculada está inválida. Ontem conseguiram aprovar, no final do dia. Doutor Cláudio, Marcelo, Jair, meu parceiro. O Jair é nosso parceiro em processos, especialista em processos. E a reforma tributária tem muito disso, né? Existem processos que você vai precisar criar. Acabei de falar aí, viu, Jair? Quem é que tem a autorização para criar um evento? Quem tem autorização para emitir uma nota de débito ou uma nota de crédito? Porque é área fiscal, não. De repente, a área de negócio está precisando disso. Quem é que vai fazer isso? Quais são as atribuições, perfil de liberação? Tudo isso tem que ser criado agora, gente. Então, eu lembro, eu vou falar de novo essa história, já contei aqui. A gente estava numa empresa e fechamento do mês, uma mesa de 32 pessoas na mesa, na reunião. E aí a presidenta lá na ponta falou assim, presidente, né, a mulher, estou com uma diferença aqui interessante, importante. Por que que tem essa diferença? Ninguém levantava a mão. Ninguém se posiciona. A reunião pensa, né? Aí o cara falou lá no fundo: Ah, essa aí é a Operação China. Explica melhor. Então, nós temos nas usinas, nas siderúrgicas, ela tem a raspa do tacho. Então, a sobra de aço que não vai ser utilizada para nada, a China vem aqui e compra tudo. Chegou o navio, o SAP não conseguiu emitir a nota, né, o RP. E aí, ou perde o navio, perde a entrega, perde a venda, tem que liberar o pátio, vai ter um custo absurdo. É a pressão total. Ou faz uma nota writer. Para quem não trabalhou e não conhece nota writer, gente, é uma datilografia. Você emite a nota, datilografa a nota e depois joga para um cristão, um católico, um muçulmano, um protestante, não importa a religião, para poder registrar isso no sistema de gestão. Muito bem. A presidente perguntou. Ah, agora entendi. Você está me dizendo que a gente tem aí uma operação que você pode datilografar uma nota fiscal da saída de ativo da companhia sem ninguém ficar sabendo. Só aquela curriola que liberou isso aí. Silêncio, silêncio, silêncio. Quem autoriza isso? Silêncio, silêncio, silêncio. A operação. Está proibida a emissão de nota writer a partir de agora. Eu quero isso aí automatizado no SAP. Foi a primeira empresa a automatizar o processo, a contabilizar uma nota writer via customization no SAP. Entende? A preocupação de ter uma atribuição, ter um perfil de liberação dessas operações que geram crédito a terceiros, né? A questão do crédito presumido, por exemplo, quando você compra do produtor rural, o produtor rural vai ter que gerar um evento, um, uma outra história para a semana que vem, tá bom? Então, fique atento a essas questões. Vai precisar montar processo? Fala com o Jair Fal, especialista. Eu o conheço acho que desde 2007, 2007, 2008, por aí. Ok, gente. Que mais? Então, Simone, ontem já emitiu. Karina, isso mesmo, sobre o CNPJ Cefaz não estava aprovando. Agora eu tenho informação que aprovou. Gustavo, grande preocupação com a entrada nos eventos de apuração do IBS, CBS, nota técnica sem data em produção. Ah, sim. Esse é um tema da minha palestra lá de quinta-feira, a entrada nos eventos da apuração. É muito legal, gente, essa discussão, mas vai mexer muito com a operação de vocês, principalmente esse período de freezing, onde você vai ter que esperar o fisco processar. Vou até falar, vou estender um pouquinho só. O fisco está processando as notas. Fechou o mês. Não fechou o mês? Aí o fisco vai buscar as notas de serviço lá no ambiente da Receita. Jura? É, juro.
Gente, tem os dois servidores, o da Receita e o do Comitê Gestor. Por que que não tem nenhum só, que é uma nota só? Tem dois servidores, pois é IVA dual, né? Não fui eu que decidi, nem você. Foram os nossos congressistas. Então, é um IVA dual. Então, o Comitê Gestor vai lá no ambiente da... Já está fazendo isso hoje, tá? Vai lá no ambiente da Receita trazer as notas de serviço. Tem todas as notas de serviço que você comprou lá no ambiente nacional? Estou perguntando para você. Checa hoje, tá? Porque se você tem algum município que não aderiu à nota nacional, essa nota está demorando aí bastante, tá? E se essa nota não vier, você não vai ter esse crédito. Uma coisa encadeia a outra. Então você tem que primeiro saber dos seus fornecedores quais os municípios que aderiram e não aderiram. E aí você vai ter o delta de quanto tempo essa nota está indo para o ambiente nacional, se você vai ter esse crédito nessa operação, ou se você vai dançar. Porque o financeiro está desesperado atrás desses créditos, tá? Lógico que a gente está fazendo um modelo hipotético do desespero do financeiro por conta do fluxo de caixa. Mas isso vai, em algum momento, pegar fogo. Então, fique ligado nisso. Então, o comitê gestor está indo lá pegar as notas, vai pegar as notas emitidas no ambiente da Procege, já está lá, e vai ter também outros estados, como São Paulo, Maranhão. Maranhão, gente, ele usa o emissor do CERPO, da Receita Federal. Ele é o único estado que usa. Você sabe por quê? Porque é de graça. Aí eu pergunto para você, funciona legal? Você responde, você que está no Maranhão, você me responde aí. Então, tem que buscar lá essa informação ou esperar que o Estado mande para o ambiente da Procerges. Isso do dia 1º até o dia 20, ou um pouquinho antes, né? Até o dia 15. O delta do fisco não é D+1, não, é D+15. E aí sim você vai ter a apuração assistida, e aí o restante a gente fala numa outra oportunidade. Gente, obrigado pela participação, um grande abraço, bom final de semana, e a gente, semana que vem, volta para falar das questões relacionadas à operação da reforma tributária. Um abraço, tchau, tchau.